Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Diz assim a Escritura: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Podemos ler todos juntos esse versículo mais uma vez? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, por fé. Poucas descobertas espirituais tiveram tanto poder transformador quanto a que aconteceu no coração de um monge angustiado diante das palavras da Escritura. Martinho Lutero temia o juízo de Deus. Ele cresceu como menino temendo o juízo de Deus. E Martinho Lutero via a justiça de Deus como se fosse uma espada erguida sobre o pecador. Quanto mais ele tentava alcançar mérito e pureza, quanto mais diligentemente ele se esforçasse para isso, mais ele percebia uma distância intransponível entre a sua alma e a santidade divina. Mas algo aconteceu quando, meditando na Epístola aos Romanos, especialmente nesse versículo, o justo viverá por fé. Lutero percebeu que a justiça de Deus não é apenas a justiça que Deus exige, mas a justiça que ele oferece. E aquele texto, até então temido, transformou na porta aberta para a graça. E ele mesmo confessaria mais tempo depois. Ele diz: senti-me renascer e entrar pelos portais do paraíso. Então, este versículo, Romanos 1,17, não é apenas a chave para Lutero, é também o coração da própria carta do apóstolo Paulo. Depois de apresentar o Evangelho como o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, Paulo declara: porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui está o tema que estrutura toda a carta. A justiça que o homem não pode produzir. A justiça que o homem não pode fabricar. A justiça que o homem não pode operar. É revelada por Deus e recebida pela fé. E a partir desse versículo, o que Paulo faz é desenvolver essa justiça revelada, que ele fará dos versos 18 até o capítulo 5, verso 21. Depois ele mostrará como essa justiça se manifesta em nova vida, o que ele fará dos capítulos 6 a 8. Depois ele fará como essa justiça sustenta no plano soberano de Deus, os capítulos de 9 a 11. E ele vai terminar os capítulos 12 a 16 dizendo como essa justiça transforma a prática diária do crente. Eu vou dividir essa palavra então em três partes. São simples, partes bem simples. A primeira é: a fé tem origem divina.
A segunda, a fé é um ato essencial. Terceira, a fé tem um fruto espiritual. E eu vou terminar ao redor de uma grande pergunta, que é a seguinte: como é que nós podemos viver pela fé em meio a um mundo que confia em tudo, menos em Deus? Essa será a nossa pergunta final. Ou seja, como nós podemos viver pela fé em meio a um mundo que confia em tudo, menos em Deus? Em primeiro lugar, observem a origem divina da fé. O apóstolo diz que o dom do Espírito que revela a justiça de Deus. Observe, no Evangelho se revela a justiça de Deus. Verso 17. Ou seja, a fé salvadora não nasce do homem, mas na revelação graciosa de Deus. É obra do Espírito Santo, que convence o pecador do pecado e o leva a confiar inteiramente em Cristo. A nossa fé tem os seus símbolos de fé, os seus documentos de fé, que expressaram isso com clareza. A Confissão de Westminster, por exemplo, que é um documento muito nobre da Igreja cristã, ela dirá: a graça da fé é obra do Espírito de Cristo nos corações. Observe a primeira expressão, a graça da fé. E ela acrescenta, é obra do Espírito de Cristo nos corações. Essas poucas palavras são absolutamente cruciais ao contexto brasileiro em que as pessoas têm a fé como se fosse algo meritório, como se fosse alguma coisa delas, inerente, de sua natureza. Aqui, esses teólogos cristãos estão a dizer para nós, a graça da fé é obra do Espírito de Cristo nos corações. O Catecismo de Heidelberg, que é outro instrumento muito importante, outro documento muito importante, dirá assim: a fé verdadeira não é apenas conhecimento, mas firme confiança produzida pelo Espírito Santo. Então, a justiça de Deus, observe, ela é revelada, ela não é construída, ela não é edificada por nós, ela é revelada. Não é um resultado da virtude humana, mas é o dom de Deus que em Cristo justifica o ímpio. Então, Paulo anuncia um caminho, mas não observe, não um caminho de conquista. Porque muitas pessoas pensam assim, a fé como uma conquista, mas uma revelação da graça. Ou seja, é revelação da graça e não conquista humana. Isto mudou a forma de pensar daquele monge, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Em segundo lugar, agora que vimos a origem divina da fé, que revela a justiça de Deus, vamos ver o ato essencial da fé, que é confiar inteiramente em Cristo, de fé em fé. Veja o que diz o apóstolo no versículo: de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A fé, então, meus irmãos, é o único meio de receber o que Deus revela. Alguém disse que a fé é a mão vazia
que se estende para acolher a justiça de Cristo. Há um documento luterano chamado de Confissão de Augsburg, e ela diz o seguinte: o homem é justificado gratuitamente por causa de Cristo, mediante a fé, quando crê que seus pecados lhe são perdoados por causa de Cristo. Que palavras extraordinárias! Cada palavra escolhida a dedo. O homem é justificado gratuitamente por causa de Cristo, mediante a fé, quando crê que seus pecados lhe são perdoados por causa de Cristo. E a Confissão de Westminster dirá que os principais atos de fé são aceitar, receber e descansar em Cristo somente. Aceitar, receber e descansar em Cristo somente. E o apóstolo, observe que usa aqui uma expressão interessante, pequena, mas interessante. Ele usa de fé em fé. Significa que do começo ao fim, pela fé. Ou seja, de fé em fé, do começo, meio e fim, pela fé. Isso aqui é muito importante para nós, irmãos, porque a vida cristã nasce da fé e nela continua, como aliás estamos vendo aqui às quartas-feiras, na Epístola aos Gálatas. Ou seja, a nossa vida cristã não apenas nasce na fé, mas ela também percorre pela fé, ela vai adiante pela fé. O mesmo evangelho que salva é o evangelho que sustenta. A fé não é então apenas não é apenas momento de conversão, ela é momento de conversão, mas ela não é apenas momento de conversão, mas observem, ela é modo permanente de viver. Ela é o nosso modo de viver permanente. Quem crê em Cristo para a justificação aprende a viver dele para a perseverança. Ou seja, quando nós cremos em Cristo, não cremos apenas para a nossa justificação, e apenas entre aspas, nós cremos também para a nossa perseverança, porque é de fé em fé. Em terceiro lugar, o fruto espiritual da fé. O justo vive pela fé, que é a vida unida a Cristo. O Evangelho, o apóstolo diz assim: o justo viverá por fé. Ele está citando a Escritura aqui. Ele está citando aqui Abacuque 2,4. Paulo mostra que a fé não é apenas o início da salvação, mas o princípio da vida inteira. Ou seja, o justo não vive por mérito. O justo não vive pela lei. O justo não vive pelo desempenho. Ele vive pela fé que o une a Cristo. O justo não vive porque ele imagina que um dia creu e agora esteja entregue a si mesmo, e ele então precisa fazer por onde? Ele precisa fazer isso, ele precisa fazer aquilo outro, precisa fazer aquilo, ele precisa fazer esse culto, ele precisa fazer aquela coisa. O justo viverá por fé. E ele faz o que faz, não para conquistar a fé, mas como fruto da sua fé, como expressão concreta da sua fé, que aliás se expressa em gratidão a Deus. Ele vive pela fé que o une a Cristo. Essa fé viva e operante, ela produz santidade, ela produz amor, ela produz perseverança.
Aquela confissão que eu mencionei de Augsburg diz assim: essa fé deve produzir bons frutos e boas obras. Essa fé deve produzir bons frutos e boas obras, que aliás é o ensino da carta de Tiago, que a nossa fé se manifeste em bons frutos e em boas obras, diz o Senhor Jesus, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui então um conceito importante. A fé que salva é também a fé que transforma. Ela transforma, ela muda. Se você crê, essa fé produz frutos em você, produz sinais em você, produz santidade, amor, perseverança. Que a fé que salva é também a fé que transforma. O mesmo Espírito que gera a nossa confiança em Cristo gera também vida nova. Não apenas crer, mas viver como quem crê. O justo viverá pela fé. A fé justificadora, ela é também vivificadora. Ela nos faz viver em Cristo, como o apóstolo diz aqui, em Cristo. E revela ao mundo que a verdadeira vida nasce da graça de Deus. E agora eu queria então trazer aquela pergunta para nós respondermos. Como podemos viver pela fé em meio a um mundo que confia em tudo, menos em Deus? Eu não preciso nem dizer aos irmãos, basta ligar a TV, basta ligar o seu canal de internet, basta ligar a sua rede social e você vai perceber que esse é um tempo em que as pessoas creem em tudo, menos em Deus. Nós vivemos numa era em que a fé é constantemente substituída por outros objetos de confiança. A ciência, o poder, o dinheiro, o poder da imagem, o poder da performance. E as pessoas estão depositando as suas confianças nessas coisas. A fé, porém, meus irmãos, é o contrário da autossuficiência. A fé é exatamente dependência. A fé é exatamente descanso. A fé é exatamente rendição, confiante. Como que nós podemos viver pela fé num mundo que confia em tudo menos em Deus? Em primeiro lugar, vivemos pela fé quando nós reconhecemos a nossa total insuficiência. O mundo nos ensina, o mundo moderno nos ensina a provar o nosso valor. As psicologias modernas, os coaches, todos que estão envolvidos nessa cosmovisão, estão dizendo para nós que nós devemos provar o nosso valor. Entretanto, e a nossa força? Já o Evangelho faz algo escandaloso. O Evangelho nos chama a confessar a nossa fraqueza. Porque a fé começa onde cessa o mérito. É exatamente quando nós admitimos que só Cristo pode salvar e não sou eu, com as minhas capacidades, com as minhas forças, com os meus talentos, com as minhas habilidades, com as minhas inteligências, com as minhas eloquências, com os meus recursos. É Deus em Cristo apenas. Nós vivemos quando nós reconhecemos a nossa total insuficiência. Por isso, sola, só a Escritura, só a fé, só Cristo,
Só a graça. Só. Glória só a Deus. Só. Em segundo lugar, nós vivemos pela fé quando descansamos na justiça que Deus revela no Evangelho. Meus irmãos, nós vivemos uma era ansiosa. Ansiosíssima. E eu dizia um pouco aos nossos pastores na última quarta-feira que a nossa igreja também é uma igreja bastante ansiosa. Mas sabe uma coisa importante? É que a ansiedade da alma só aquieta quando o coração crê que a aceitação diante de Deus não depende da performance, depende da graça. Quando você entender que a sua aceitação diante de Deus depende da graça de Deus, isto é um elemento que faz com que a sua ansiedade reduza. É vital, na verdade, que você entrega aos pontos. Você começa a reconhecer que já não depende de você. Você precisa descansar na justiça que Deus revela no Evangelho. Descansar. Como eu preciso pregar essas coisas para mim mesmo? Porque às vezes também sou inquieto. Às vezes estou com aquelas noites inquietas de sono. Às vezes acordo de madrugada preocupado com a igreja, preocupado com alguns de vocês que nem merecem. Preocupados. Nessa hora a gente precisa lembrar que, na verdade, é a graça de Deus em Cristo que nós precisamos descansar. É nele. Como nós estamos doentes, fardos pesados, porque não confiamos nisso. Que a graça, irmãos, permitam-me uma expressão, é um santo remédio. Em terceiro lugar, vivemos pela fé quando olhamos para Cristo, não para as circunstâncias. Você lembra aqui que nós cantamos, a igreja gosta de cantar, a igreja Pastor da Graça gosta de cantar Sossegai. A gente precisa morrer cantando esse hino aqui na igreja, porque a igreja canta muito bem esse hino. Lembra daquele episódio, não é? Quando o Senhor Jesus disse ao mar, mar, aqui é vento, cessa, mar, aquieta-te. Sossegai. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para Cristo e não para as circunstâncias. Foi isso que manteve a igreja cristã viva. Foi isso que sustentou a fé dos mártires. Foi isso que sustentou uma igreja perseguida. A fé e não as circunstâncias. As circunstâncias estão mudando. Se você é um cristão que se informa, sabe disso. As circunstâncias no mundo estão mudando. O cenário do mundo está mudando. E o Senhor vai agora, cada vez mais, chamar o seu povo a viver pela fé e não por circunstâncias, porque o justo não caminha por visões, nem por emoções, mas pela confiança no Deus que prometeu. Porque se nós formos basear em circunstâncias, elas vão mexer com as nossas emoções. Nós vamos ter medos, nós vamos ter inseguranças, nós vamos ficar preocupados, nós vamos se tomar de ansiedade. E a fé precisa ir além das circunstâncias e olhar para Cristo. Esse é o grande perigo de uma igreja, de uma comunidade religiosa sem Cristo. As pessoas estão entregues a si mesmas e não colocam os olhos em Cristo. Precisamos olhar para Cristo e não para as circunstâncias. É uma doença?
É uma situação? É uma morte? É um desemprego? É um aperto financeiro? É esse político aqui? É aquele outro político lá? É Brasília inteira? Não sei. É o prefeito municipal? É a circunstância? É o meu vizinho? É o meu professor? É o meu patrão? É o meu empregado? As circunstâncias. Quarto, quando nós vivemos pela fé, quando nós perseveramos, mesmo quando não vemos. Isso é da essência da fé. A fé é perseverar, meus irmãos, mesmo quando não vemos. Esse é o paradigma de Abraão. Lembram-se disso? Deus não mostrou o lugar para onde ia. Deus apenas disse que ele levaria Abraão lá. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. É preciso viver pela fé, perseverando, mesmo quando não vemos. E quando não vemos o que, pastor Gilson? Quando a fé amadurece na adversidade. A fé amadurece na tribulação. A fé amadurece nas provas agudas. A fé amadurece naqueles tempos em que Deus tira os nossos fundamentos, em que nossas seguranças são abaladas. A fé amadurece no momento em que nós não vemos. Crer é continuar crendo quando tudo parece ruir. Crer, mesmo quando não vê. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza, a convicção de fatos que se não veem. Em quinto e último lugar, nós vivemos pela fé quando nós fazemos da obediência o fruto natural da confiança. Preciso explicar isso aqui com algum cuidado. A fé verdadeira obedece não por ser aceita, para ser aceita. A fé verdadeira obedece porque já foi aceita. Nós não obedecemos para sermos aceitos. Nós obedecemos porque o Senhor já nos aceitou em Cristo. Não obedecemos para sermos filhos. Nós obedecemos porque fomos recebidos como filhos. Não obedecemos porque a nossa obediência, o nosso mérito nos faz aceitáveis. Nós obedecemos porque fomos aceitos e então devemos ao Senhor honra e glória e louvor e uma vida que expresse exatamente que somos filhos da luz. Quem vive pela fé, vive de gratidão e não de culpa. Ou seja, viver pela fé em meio a um mundo que confia em tudo, confia no gnomo, confia na fada do dente, confia até no Papai Noel. Que as crianças não nos ouçam agora. Mas não confiam em Deus. Confio em tudo. É viver, irmãos, no eixo do Evangelho. Dependência, descanso, esperança, perseverança, obediência. É o estilo de vida dos que foram alcançados pela justiça que vem de Deus. Preciso concluir. Lutero descobriu em Romanos 1,17 que Paulo sempre quis dizer: a justiça de Deus não é uma barreira. Era assim que Lutero pensava. A justiça de Deus é uma barreira intransponível. A justiça de Deus é uma coisa que eu não vou conseguir nunca. Nunca. A justiça de Deus. Preciso dizer isso nesse país ibérico, romano por definição. A justiça de Deus
não é uma barreira. A justiça de Deus é um presente. Um presente. Ela não vem para condenar, mas para salvar. Não para exigir, mas para conceder. O justo vive pela fé. E essa fé, essa vida, é um milagre diário da graça de Deus. Fé em fé. Não é uma fé teórica, mas uma fé que respira o Evangelho. Confia, espera, obedece e persevera. A fé, meus irmãos, é o respirar da alma. Quem crê, vive. Não é assim? Quando a criança nasce, a mãe já logo pergunta: está respirando, doutor? Não é assim? Não é? Preste atenção nisso. A fé é o respirar da alma. Quem crê, vive, porque Cristo vive nele. Deus revela o Evangelho, ou no Evangelho, perdão, a sua justiça, de fé em fé. Ou seja, do início ao fim, meus irmãos, tudo é graça. Do início ao fim, tudo é Cristo. Do início ao fim, tudo é fé. Que o Senhor nos abençoe. Vamos falar com Ele? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, porque no Evangelho tu revelaste a justiça que nós não podíamos alcançar. Obrigado, porque a fé que nos salva é dom do teu Espírito, e não fruto do nosso mérito. Ensina-nos a viver por essa fé, a descansar na tua graça, a olhar para Cristo e a obedecer com alegria. Faz-nos viver em um mundo de autossuficiência, como homens e mulheres que confiam no Deus da cruz. Que pela fé sejamos achados em Cristo. Que pela fé, como vivemos na semana passada, nós vivamos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.